Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre a NR21, Trabalho a Céu Aberto. É uma norma que é deixada às vezes um pouquinho de lado, mas tem uns tópicos bem interessantes. Então, bora começar lá pelo item 21.1. Nos trabalhos realizados a céu aberto, é obrigatória a existência de abrigos, ainda que rústicos, capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries. Quando eu penso em trabalho a céu aberto, lógico, vem logo na minha cabeça a construção civil, mas não é só a construção civil, né? Muita gente trabalha a céu aberto. E ele fala que é uma coisa importante. Não é porque o cara está trabalhando a céu aberto que eu não possa colocar lá uma coberturazinha para ele, mesmo que seja um pouquinho rústica, assim, improvisada, mas que proteja esse trabalhador de chuva, de sol, tá? De vento forte, alguma coisa assim. Então, é o primeiro item da norma. Na sequência, tem um item extremamente importante, que ele fala assim, ó, serão exigidas medidas especiais que protejam os trabalhadores contra insolação excessiva, calor, frio, umidade e os ventos inconvenientes. Tá. Medidas especiais para calor, frio, umidade e ventos inconvenientes, até a gente consegue entender mais. Bem, mas tem um item que eu queria alertar, que ele coloca assim, insolação excessiva. E eu peguei até um conceito lá da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que define insolação como um processo inflamatório intenso, ou seja, a queimadura na pele. E qual é a forma de controle que a gente tem para queimadura na pele? Protetor solar. Ah, professor, mas protetor solar não é EPI. Eu não disse que era EPI. Eu disse que é um controle possível e que deve ser utilizado. E qual é a minha base para utilizar? A NR21. Na hora que ela fala que eu tenho que ter algum tipo de controle para insolação excessiva, ela te dá o respaldo para solicitar à empresa o protetor solar para os trabalhadores. Então, é um item que eu acho bem interessante. 21.3. Aos trabalhadores que residirem no local de trabalho, deverão ser oferecidos alojamentos que apresentem adequadas condições sanitárias. A partir daqui, a norma acaba não falando mais de trabalho a céu aberto. Não, pelo menos não diretamente. Ela fala mais do local onde o trabalhador vai ficar. Então, acho que o entendimento era o seguinte. Esses trabalhadores foram deslocados para o interior, para uma área mais aberta, coisa e tal. E lá a gente vai ter que ter um local para alojar esses trabalhadores, né? E está dizendo óbvio, mas é importante que a legislação diga o óbvio, ou seja, que esse local que eles vão ser alojados, tenha as condições sanitárias adequadas. Na sequência, ele vai falar que, para os trabalhos realizados em regiões pantanosas ou alagadiças, serão imperativas as medidas de profilaxia de endemias de acordo com as normas de saúde pública. Por exemplo, aqui em Manaus, na área do interior, dá para ter alguns tipos de doenças, tá? E aí, o que seria interessante? A gente ter alguma vacinação, ter alguma forma de evitar, tá? Então, dependendo da região, a maior, por exemplo, aqui é a malária, então há maior incidência. Então você tem que ver o que eu posso fazer para diminuir essa possibilidade. Em outras regiões, eu tenho outras doenças específicas, por exemplo, pode ser que tenha dengue. Ah, mas não tem vacina, mas eu tenho como fazer alguns controles para diminuir a possibilidade desse trabalhador adoecer. Então, nessas situações de endemia, ou seja, determinadas regiões com maior tipo de doença, a empresa tem que ver o que ela vai fazer para prevenir esse trabalhador. No item 21.5, ele fala que os locais de trabalho deverão ser mantidos em condições sanitárias compatíveis com o gênero da atividade. E aqui, como assim com o gênero da atividade? Para mim, tem que ser compatível. Independente de qual o gênero da atividade, eu vou ter que ter ambientes higienizados e tudo ok. Bora lá. 21.6. Quando o empregador fornecer ao empregado moradia para si e sua família, esta deverá possuir condições sanitárias adequadas. Também é meio óbvio, mas eu preciso fornecer a moradia e que esteja tudo limpinho, tudo adequado. O outro tópico é interessante. É vedado em qualquer hipótese a moradia coletiva da família. O que seria isso? Eu vou ter que levar, 3 trabalhadores para trabalhar numa determinada região. E cada um tem a sua família, mulher, filhos e tudo mais.
Na hora que esses trabalhadores vão lá, eu não posso colocar tudo numa mesma casa. Olha, vocês têm essa casa aqui que é grandona, vocês vão trabalhar e morar aqui. Não. Eu preciso ter uma residência, uma moradia para cada um. Tá? E o que essa moradia deve ter? Primeiro, capacidade dimensionada de acordo com o número de moradores. Então, tá, você levou lá a funcionária, o marido dela e são, sei lá, 7 filhos. Ah, mas você tem muito filho. Não, meu filho, você está levando a funcionária, tem que colocar uma moradia adequada, com tamanho adequado, independente do número de pessoas que vão morar ali. Eu tenho que ter uma moradia adequada. Esse dimensionamento tem que ser adequado. O que mais? Ventilação e luz direta suficiente. Então não posso, vai ser aqui, ó, vai ter essa parte aqui que é no porão, que não tem iluminação, não tem ventilação adequada. Não pode ser, né? Tem que ser local com ventilação e luz direta suficiente. As paredes caiadas, eu achei interessante essas caiadas, e os pisos construídos de material impermeável. Não é que obrigatoriamente tem que ser caiada, mas precisa ter pelo menos alguma coisa, tá? Então, ao ser caiada, ela fica impermeabilizada. Acho que é por esse motivo. Mas não precisa ser. Necessariamente pode ser pintada. Se é uma casa mais elaborada, pode ser pintada sem problema nenhum. E os pisos construídos de material impermeável. Então, não pode ser chão de terra batida. Pode ser madeira? Pode. Tá tudo bonitinho lá de madeira, ok. Não tem problema. Mas pode ser de concreto, só no concreto bruto? Pode. Tá? Então, eu preciso que tenha esse piso adequado. As casas de moradia serão construídas em locais arejados, já falamos sobre isso, livre de vegetação e afastadas no mínimo 50 metros de depósito de feno ou esterco, currais, estábulos, pocíguas e quaisquer viveiros de criação. Então, é engraçado como tudo é com foco, aparentemente assim, para uma área mais isolada, para o interior. E ele está dizendo que essa residência que foi construída lá, pode ser provisória, ela não deve estar muito próximo de uma pocilga, num local, um curral, um estábulo, até questão de odor, higiene também. Então, pelo menos 50 metros de distância desses locais. As portas, janelas e frestas deverão ter dispositivos capazes de mantê-las fechadas quando necessário. Então, tem que ter algum tipo de segurança, né? Não pode, chega lá, qualquer um pode entrar a qualquer momento. Não. Tem lá uma certa privacidade e a pessoa pode trancar a porta. O poço de água será protegido contra a contaminação. Então, como eu estou lá num local mais isolado, eu vou ter um poço e esse poço ele tem que ser protegido. Não pode ter, por exemplo, não pode ficar do lado lá do curral, da pocilga, quem está falando agora. Tem que ter uma tampa também, tem que ser fechado. E ele fala que a cobertura sempre será feita de material impermeável, imputrescível, ou seja, que não vai apodrecer, e não combustível. E toda moradia disporá de pelo menos um dormitório, uma cozinha e um compartimento sanitário. Tá? Então vai ter cozinha, banheiro e um dormitório. Então percebe que pode ser sala junto com quarto? Pode, porque ele está falando um dormitório, como se fosse um kitnet, né? Então vai ter lá só aquela área geral. Pode ter quarto, sala e tudo. Pode ter mais, pode. Mas no mínimo isso. 21.13. As fossas negras deverão ter no mínimo 15 metros de distância do poço, 10 metros da casa, em lugar livre de enchente e a jusante do poço. Então, o que ele está falando aqui? Fossa negra é como se fosse fazer um buraco, tá? Onde vão ser lá as fezes, urina dos que está trabalhando naquela área, vai ter um local. E é uma fossa que não deveria ser utilizada, na verdade, tá? Porque como ela funciona? Ela funciona por filtragem do solo. Então, se você colocar um poço, por exemplo, do lado de uma fossa negra, será contaminado. Tá? E o último item que ele coloca é: os locais destinados às privadas serão arejados, com ventilação abundante, mantidos limpos, em boas condições sanitárias e devidamente protegidos contra a proliferação de insetos, ratos, animais e pragas. Tem que ser um local limpo, né, adequado, um banheiro, mesmo que seja um pouquinho mais isolado, não pode ser de qualquer jeito. Tá? Então percebe que, apesar de ser para trabalho a céu aberto, eles ficaram bastante preocupados em relação ao local onde esse cara vai morar, nesse local mais afastado.
A parte de céu aberto, especificamente, são só os primeiros tópicos. E como você sabe, todo vídeo eu indico o livro. O livro que eu vou indicar hoje é esse aqui, ó, Segurança do Trabalho, Princípios Norteadores, do Kleber Nilson Amorim Júnior, da editora LTR. Não é um livro que vai te explicar sobre PGR, sobre PCA, sobre ergonomia, sobre... Não, mas ele vai fazer você pensar. Eu gostei muito desse livro, tá? Então, é um livro que ele passa conceitos mais amplos, mais gerais, mas que eu achei bem interessante. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida, sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.